Olá, seguidores do meu canal. Vamos conversar hoje sobre a planilha Bolão Mata-Mata. Essa planilha Bolão Mata-Mata, ela é uma evolução da planilha Bolão tradicional, tá, pessoal? Então, só relembrando aqui, a planilha Bolão tradicional que a gente tem é de um outro vídeo aqui do canal. E o que ela faz? Ela calcula toda a pontuação, todos os detalhes relacionados à primeira fase da Copa, ou seja, a fase de grupos, tá? Isso é o que grande parte das pessoas gostam de brincar e gostam de jogar aí no bolão. Mas surgiu uma demanda nova aí para nós, que é a questão das próximas fases, da segunda fase, das oitavas, das quartas, das semi, das finais. Algumas pessoas querem continuar brincando com o bolão. E o que acontece? Geramos aqui uma planilha mata-mata, tá? Então, essa planilha mata-mata, eu vou deixar o link depois para vocês aqui, embaixo nos comentários. Ela está à venda no Mercado Livre, tá? Assim como todas as outras planilhas, tem diversas planilhas com algumas características. Basicamente são dois modelos, é da primeira fase e a mata-mata, mas tem algumas variações. A gente tem algumas planilhas que têm a pontuação editável, a gente tem algumas planilhas que têm acima de 100 usuários, com 150 usuários. Tem o combo, comprando a primeira fase com o mata-mata, você também tem um desconto, tá? Comprando as duas. Tem gente que só compra mata-mata, tem gente que só compra da primeira fase. Então é isso. Lá você pode escolher o modelo que melhor se adequa à sua necessidade e seja feliz. Quem comprar na minha mão aqui, manda para mim uma mensagem pelo YouTube, escolhe a planilha lá no Mercado Livre, o modelo que você quer, e eu consigo fazer para você um desconto de 30% em relação ao valor que tiver à venda no Mercado Livre, tá? Pagamento via Pix, recebe por e-mail ou WhatsApp. O que você vai receber? Você vai receber um link, tá? Do Google Drive ou do OneDrive na época que estiver disponível, onde você vai baixar os arquivos. E o que você vai receber? Você vai receber exatamente o mesmo produto que está sendo vendido no Mercado Livre. Então, o pacote contempla uma planilha do administrador, que é o que está aqui na tela que eu estou mostrando para vocês, uma planilha do participante, que basicamente é essa planilha aqui que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? Tem dois brindes, tem uma planilha que controla as figurinhas repetidas ou o que você tem de figurinha do álbum da Copa e tem uma tabela da Copa do Mundo que vai de brinde também, tá? E eu mando também, para quem está vendo aqui pelo YouTube não tem muita necessidade, mas eu mando também um vídeo com o tutorial de como utilizar essas planilhas, tá? Então, se você está comprando pelo Mercado Livre, provavelmente você viu o vídeo e não vai ter muita necessidade disso. Mas quem compra pelo Mercado Livre e não viu nada pelo YouTube, é interessante ter também para a galera poder matar a dúvida e saber utilizar a planilha, tá? Então vamos ao que interessa aqui, falando especificamente da planilha mata-mata. Eu vou falar primeiro sobre a planilha aqui do administrador, que é a planilha mais importante, tá? E como funciona o bolão. Então, esses campos aqui em cinza, a pontuação, a premiação, esse campo aqui em vermelho também, vocês podem alterar. Porque cada bolão tem alguma regra particular, tá? Então eu coloquei aqui, isso também só para manter uma certa organização. Normalmente os bolões que a gente participa tem uma data para ser mandada e tem que ser mandada para uma determinada pessoa, porque senão vira bagunça. Senão começa a Copa ou começa a fase, ainda tem gente mandando, tem gente que mandou e não pagou. Então, para deixar claro para todo mundo aqui, eu gosto de deixar, ó, pagar até tal data, enviar para tal e-mail com o comprovante de pagamento. Então, eu sempre deixo claro também que os palpites só serão colocados depois que tiver o pagamento, tiver tudo cumprido e dentro do prazo, para evitar confusão. O valor do bolão. O valor do bolão, tem gente que cobra 5, 10, 50, 100, 1000, não me interessa. Mas você vai aqui e coloca para a galera poder saber também quanto custa esse bolão. É 5, é 10, é 50, é 100. Então você vai lá e atualiza aqui e escreve o número que você cobrou ou que vai cobrar aqui do bolão, tá? A questão da premiação. Isso aqui é uma sugestão. Então, normalmente o pessoal trabalha com 70% para o primeiro, 20% para o segundo e 10% do valor do administrador. Ou eu não quero colocar aqui a taxa de administração do bolão, vai lá e coloca zero. Ah, sobrou 10%. Ah, eu quero botar 80% aqui. Não tem problema, isso aqui é editável, vocês colocam do jeito que vocês quiserem, tá bom?
E a questão da pontuação também é bastante polêmico, tá? As últimas planilhas eu tinha sempre deixado travado isso, mas a galera reclamou bastante, pediu essa atualização. Então, para a planilha mata-mata aqui, vocês definem a quantidade de pontos, tá? Então, acertou o placar cravado? Eu coloquei 10 aqui. Não, eu quero colocar 50, beleza. Acertou um empate, mas não um placar? Ah, eu quero 20 pontos aqui. Eu acertei o vencedor, mas não acertei o placar? Ah, eu quero 7 pontos aqui. Não tem problema nenhum. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem aqui, tá? Não tem problema. Isso aqui é totalmente editável, tá, pessoal? É importante dizer o seguinte: quando vocês alteram essas pontuações aqui, todas as regras da planilha da segunda fase, das quartas às oitavas, ela vai seguir essa pontuação. Tá? Então, por que eu não gosto de colocar uma pontuação muito alta e desbalanceada? Porque às vezes tem alguém que chuta uns dois ou três placares e acerta o placar cravado e depois não acerta mais nada, é campeão do bolão. E o cara que acertou 20 outros jogos, mas não acertou talvez o placar cravado, mas acertou sempre os vencedores, o cara faz metade dos pontos e não ganha nada. Eu não acho justo isso. Mas é regra de cada um faz o que quiser, tá? Eu deixei esse campo aqui também em vermelho. Isso aqui é um campo editável, de novo, tá, pessoal? Quem quiser apagar, apaga, escreve, faz o que quiser aqui com isso. Por quê? Uma boa prática que eu notei é o seguinte: se você pega essa planilha bolão aqui, deixa no seu computador e você não informa, não compartilha os resultados, você vai ficar recebendo zap, ligação de 5 em 5 minutos da galera querendo saber, mas quem está na frente? Quantos pontos eu tenho? Quantos pontos eu fiz? E aí vai virar uma bagunça generalizada. Então, o que eu faço, principalmente para bolões que tem mais de 5, 10, 15 pessoas, depois que eu preencher toda essa planilha aqui com os palpites dos participantes, eu costumo fazer o upload dela no Google Planilhas, tá? E eu compartilho essa planilha para como visualização para todo mundo que está participando. Então, o que, que significa? Que todo mundo que está participando desse bolão vai receber um link e vai poder visualizar essa planilha, mas não vai poder alterar, tá? Então, a pessoa vai poder ver quem apostou na segunda fase, qual o resultado das oitavas, a geral aqui, a tabela de pontuação, quem está na frente. Eu acho isso que é uma boa prática, tá? E é interessante fazer para diminuir a carga administrativa aqui do administrador do bolão. Agora, isso é sugestão, tá? Não quero fazer, não é interessante, não tem problema, isso tanto faz. O funcionamento da planilha é o mesmo, tá? E por que que eu deixo aqui também como só modo de visualização para os participantes? A gente sabe que nem todo mundo tem 100% de ética e honestidade. Então, imagine a seguinte situação: o bolão está todo online aqui, todo mundo tem acesso a tudo. Aí você colocou aqui Brasil e França. Você colocou 2-0, mas aí você tá para o Brasil. Aí você percebeu que a França está ganhando de 2-0. Aí o que que você faz? Você entra aqui online, vai lá e altera o placar seu. E aí você magicamente acertou o placar, ganhou mais pontos e ficou na frente no bolão. É justo isso? Não, não é. Então é por isso que eu deixo essa função de colocar os palpites e de colocar os resultados só para o administrador, tá? Opinião particular também. Quem quiser deixar aberto para todo mundo, problema de vocês. Vamos começar aqui. Então a gente já falou sobre o regulamento, vamos falar um pouquinho sobre essa planilha exemplo de palpites. Então eu não consigo mostrar aqui na tela, mas cada participante vai receber uma planilha exatamente igual a essa, tá? Que é uma planilha chamada planilha do participante. Qual é a diferença? Essa planilha não vai estar preenchida, claro, e não vai estar escrito aqui exemplo da planilha no meio do arquivo aqui, mas é a mesma planilha, tá? É exatamente o mesmo texto. Então, o que cada um tem que fazer? Cada participante tem que colocar aqui o seu nome e tem que colocar aqui os resultados, tá? Qual é a questão dessa planilha do mata-mata? Se vocês virem a planilha da primeira fase, da fase de grupos, aqui está tudo preenchido, tudo bonitinho, tá? Aqui está Brasil, está Escócia, Paraguai, Portugal, tá tudo bonitinho. Só que hoje, no momento, eu estou falando aqui no dia 31 de maio, quem é que vai saber quem é o primeiro do C? A gente não sabe, certo? Então, eu não tenho como preencher isso. Esses campos estão editáveis aqui para o o pessoal, administrador do bolão, pegar e colocar isso mais para frente quando souber o nome dos times, tá? Então a planilha está preparada, esses campos aqui são editáveis, tanto na planilha do administrador quanto na planilha participante. Quem quiser alterar, altere, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá.
Você recebeu do Pedro Maurício aqui todos esses resultados, ou seja, ele pagou, tá tudo bonitinho, tudo certinho, tudo tranquilo aqui, tá? O que que você vai fazer? Tá vendo essa planilha aqui, importar palpites? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar exemplo palpites, você vai pegar o nome do cara aqui, eu costumo dar um copy paste, tá? Vai colocar aqui, ó, na primeira célula. Colocar, opa, Pedro Maurício. Quais são os resultados aqui que ele colocou? Para facilitar, pessoal, vocês podem copiar em bloco aqui, tá? Então, aqui, todos esses resultados a gente vai dar um Ctrl C, importar palpite, então um Ctrl V aqui, tá? Aí eu chego aqui no próximo, Ctrl C, Ctrl V. Então a dinâmica é essa, tá, pessoal? Eu não vou preencher a planilha toda para não encher o saco de todo mundo aqui passar 3 horas no vídeo, mas em resumo a dinâmica é essa. Então você coloca o nome da pessoa, você coloca aqui os resultados, e aí você parte para o segundo aqui, sei lá, José da Silva. E aí você vai fazer a mesma coisa, tá? Estou botando qualquer número aqui só para calcular uma pontuação diferente aqui e a gente poder comparar. Pronto. Então, resultados aqui e já tem alguns nomes. Então, o que que acontece? Isso vai ser feito consecutivamente. Então, dessas tabelas, das oitavas. Aqui a gente tem uma questão importante, tá? Tem gente que vai nisso até o final, tem gente que vai fazer só a segunda fase, depois vai falar, ah, pessoal, coloca de novo aqui a próximas oitavas, depois as oitavas, as quartas, depois as finais. Isso aí também é critério de cada um, a planilha está pronta, tá? Ó, é importante aqui, ó. Primeiro do E. Vamos colocar aqui, eu nem sei qual que é o grupo E, mas vamos colocar aqui, ó. Você já sabe que é o Paraguai. Vamos colocar Paraguai. Aqui foi Escócia. Aqui o Brasil. Aqui é Espanha. E assim também consecutivamente, tá? Então você vai colocando aqui, você vai atualizando. O que acontece? Isso aqui está linkado com a planilha segunda fase, quartas e geral. Então quando você for na segunda fase aqui, olha só que legal. Apareceu aqui Pedro Maurício José da Silva. Apareceu o placar. Vamos conferir só para ver se está certo. Importar palpites 1-1 e 1-2. Aqui, ó, 1-1 e 1-2. Paraguai e Escócia. Paraguai e Escócia. Olha só que legal. Então assim vai sucessivamente. Então aqui eu posso editar? Não. Você vai editar onde aqui? Importar palpites. Então aqui em importar palpites você vai escrever as coisas, vai colocar o nome dos países, você vai colocar o nome das pessoas e os placares. E a partir daí a planilha é preenchida automaticamente para as próximas fases, tá? Então vamos lá. Chegou dia 29 de julho, 17h30, Paraguai e Escócia. Quanto foi o jogo? Paraguai 1, Escócia 1. Nossa, 50 pontos para o Pedro Maurício e 0 para o José da Silva. Vamos ver o que a gente colocou no regulamento aqui. 50 pontos, acertou o placar cravado. Então a planilha está calculando certo. Certo? Vamos botar aqui. 2 para o Brasil, 1 para a Espanha. Ninguém acertou. Vamos botar aqui, ó. 3 para cá, 1 para cá. 7 pontos. Por que 7 pontos, pessoal? Vamos lá, regulamento. 7 pontos ganha quem acertou o vencedor, mas não acertou o placar. Então vamos lá. Esse cara aqui, o Pedro Maurício, 2-1 para o segundo de A. O resultado, na verdade, foi 3-1, ou seja, ele acertou quem vai ganhar, mas não acertou o placar, então ele ganhou 7 pontos. E aqui o José da Silva, 0. Por quê? Ele errou até quem vai ganhar. Agora vamos fazer o José da Silva ganhar uns pontinhos aqui, ó. 2-1 aqui. Opa, aqui já aconteceu o seguinte: ele botou um empate o Pedro Maurício e o José da Silva botou o placar correto, então ele ganhou 50 pontos. Então o que, que acontece aqui? Se a gente for aqui para o cantinho da planilha, a gente vai ver que tem um somatório de pontos. Tá? Isso é só critério de. É só para visualização, não interfere em nada, é só para a galera saber mais ou menos como é que tá. Qual é a planilha mais importante aqui, que é o que eu gosto de compartilhar? Essa última aqui geral. Tá? Então, essa última geral, o que, que acontece? Aparece aqui o nome das pessoas que estão participando, aqui vocês não têm que preencher absolutamente nada, tá? A única coisa que tem que preencher, atualizado em, vamos lá, 31 de maio de 26. E qual é o total do prêmio? Só para a galera saber, sei lá, R$ 554. Pronto. São os dois campos que você tem que preencher aqui,
tá? O resto é tudo automático. Então ele já calculou aqui 57 pontos para o Pedro Maurício, 50 para o Zé da Silva, ele já colocou o ranking aqui. Vamos fazer uma outra simulação. E se o Zé da Silva acertar o próximo jogo e ultrapassar o Pedro Maurício? Vamos lá. Segunda fase aqui. Vamos lá, vamos fazer o José da Silva acertar de novo. Olha só o que acontece aqui. Eu coloquei um A2 José da Silva, ele fez 50 pontos, tá? Porque ele cravou o resultado. Em compensação, o Pedro Maurício ganhou 7 porque ele acertou o vencedor, mas não ganhou, não acertou cravado. Então vamos aqui para geral. O que acontece? José da Silva passou. Ele está com 100 pontos. Pedro Maurício com 64. Se vocês notarem aqui na tabela da esquerda, é a ordem da digitação das pessoas que estão participando do bolão. Então aqui, se você digitar o Pedro Maurício, José, Armando, Ronaldo, vai aparecer exatamente na ordem dessa planilha aqui, do importar palpites. Mas essa classificação aqui é automática, então ele vai trocando a ordem. Então, conforme vai tendo mais pessoas aqui, isso aqui vai bagunçando, vai indo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, conforme os pontos forem aparecendo, tá? Então aqui a gente tem os pontos somados por segunda fase, por oitavas, por quartas, por finais e o total de pontos por participante. Então, por enquanto, o José da Silva está com 100 e o Pedro Maurício está com 64. O que eu falei de importante aqui para vocês? O regulamento, a questão aqui da pontuação, eu acho que isso aqui não ficou justo e honesto, tá? Porque tem uma diferença muito grande de pontos de 50 para 7. Essa é a minha opinião. Eu acho que acertar o vencedor, mas não acertar o placar, tem que ter uma pontuação muito próxima disso. Então vamos botar aqui 40, tá? Olha só o que vai acontecer aqui. Pedro Maurício passou, porque ele é mais constante. Essa é uma opinião particular. Eu deixei aberto para cada um de vocês deixar a pontuação aqui que vocês acham que é justa, mas a minha opinião é que não adianta o cara acertar 2 ou 3 placares cravados e o resto chutar tudo e não acertar nada e ser campeão a favor de um cara que acertou quase todos os vencedores, mas não acertou os placares, tá, pessoal? Mas isso é opinião particular. Então, pessoal, esse é o funcionamento da planilha Bolão Mata-Mata. Tem alguns detalhes aqui importantes para falar para vocês. Essa planilha Mata-Mata, ela não é linkada com a planilha da primeira fase. Então, é como se fosse um bolão completamente diferente. Zera o bolão e começa de novo. Por que eu estou falando isso? Porque se você falar para mim, mas eu quero que importe as pessoas, eu quero que importe a pontuação, não dá ainda. Tá? E não vai dar para essa Copa. O que você pode fazer é importar o nome das pessoas. Então você já tem o nome das pessoas digitadas na primeira planilha, você pega, copia e cola tudo aqui de novo, tá? Só que os placares você vai ter que fazer de novo, porque é uma outra planilha aqui, né, de palpites, é uma outra, é como se fosse um outro jogo, tá, pessoal? Por que foi feito dessa maneira? Justamente porque tem pessoa que gosta de jogar o mata-mata, tem pessoa que prefere jogar a fase de grupos porque o cara vê tudo uma regularidade, uma quantidade maior de pontos. É gosto do freguês. Tá? Gosto do freguês. Essa aqui foi feita justamente para a galera que gosta de mata-mata. E, como eu comentei, também já me perguntaram: eu posso só fazer a segunda fase e deixar todo o resto em branco porque oitavas eu não sei ainda? Pode. Qual é a diferença? Para o administrador, ele vai ter que receber uma outra planilha aqui de palpites depois com as oitavas. E vai ter que digitar tudo de novo. Eu posso receber tudo de uma vez? Pode receber também. Vai ser mais fácil para o administrador porque ele vai colocar todos os resultados, mas tem grande chance da pessoa achar que vai passar, por exemplo, Paraguai e Escócia, aí o Paraguai ganhou, aí o Paraguai vai para cá e na verdade não é o Paraguai, é a Escócia, ou seja, vai bagunçar tudo aqui para frente. Gosto do freguês, tá? Cada um faz o que quiser. Bom, pessoal, essa aqui é a planilha bolão mata-mata, tá? São alguns pequenos comentários. Eu faço planilha bolão há muito tempo, desde a Copa de 98. Eu já vendi, quando eu comecei os anúncios aqui no Mercado Livre esse ano de 2026, eu tinha anunciado que eu já tinha vendido mais de 700 bolões, mas a gente já está chegando a quase a 1000 aqui, tá? No ano de 2026. Então, provavelmente você já viu alguma planilha minha, ou no modelo atual, ou no modelo anterior, rodando aí pelos bolões do Brasil, tá? É a planilha líder, se você for ver na quantidade de vendas e principalmente na nota média do Mercado Livre, são as planilhas que têm a maior quantidade de vendas e as planilhas que têm a maior nota média, tá? Tem uma delas que eu não tenho nota 5, que tem 4,7, todas as outras são 5.
E essa de 4,7 é por uma questão de detalhe, porque um dos compradores colocou que adorou, mas deu nota 4. E aí a minha média ficou um pouquinho mais baixa, não ficou 5. Mas, se você ler os comentários, você vai ver que não tem nenhum ponto de reclamação nem nada, tá? Então, é isso, pessoal. Queria deixar o recado aqui para vocês. Quem quiser comprar na minha mão aqui, entre em contato pelo YouTube. Eu também estou no Instagram, tá? Quem quiser comprar também pelo Instagram também tem 30% de desconto em relação ao preço do Mercado Livre. E o motivo do desconto é o seguinte, é que eu não pago a taxa do Mercado Livre. Então, a ideia é que se faça um Pix direto para mim, eu mando direto para a pessoa, a gente tira o Mercado Livre da jogada e não me cobra a taxa e eu não cobro de vocês, tá? Quem se sentir mais tranquilo e quiser comprar pelo Mercado Livre, porque vai pagar com cartão de crédito, porque vai dividir em 10 vezes, porque já tem um valor lá do Mercado Pago para gastar, que está em crédito, não tem problema nenhum. O produto é exatamente o mesmo, tá, pessoal? É só uma questão de como a pessoa vai pagar, qual vai ser o preço e como ela vai receber. Se comprar pelo Mercado Livre, eu entrego pelo chat do Mercado Livre para poder ficar registrado a entrada, para evitar ficar registrado a entrega, justamente para não ter problemas da pessoa comentar, mas eu recebi por e-mail, não está registrado aqui, e aí o Mercado Livre não me paga. Então, é registrado sim pelo chat do Mercado Pago, pelo chat do Mercado Livre, só para a gente não ter confusão, tá? Ah, mas eu quero digitar, eu quero utilizar o celular. Posso usar essa planilha? Lógico que pode. Isso aqui eu uso o computador porque eu tenho 47 anos, enxergo mal e preciso de uma tela grande. Então eu uso o computador. Prefiro digitar tudo no Excel, sim, porque é a plataforma que eu estou mais acostumado. E depois eu faço o upload para o Google Sheets. Posso fazer tudo no Google Sheets? Lógico que pode. Se você estiver mais acostumado, é plenamente compatível, não tem problema nenhum. Ah, eu uso o LibreOffice. Funciona, não tem problema nenhum. Ah, eu uso a planilha do iOS. Funciona também, não tem problema nenhum. A planilha é no formato XLS, qualquer aplicação que seja formato com XLS, compatível com XLS, você consegue utilizar, tá? Então não tem problema nenhum. Ah, posso usar o Macintosh? Pode. Ah, posso usar o tablet? Pode. É a dificuldade e a facilidade de cada um, tá? Tem algumas pessoas do bolão particular que eu participo que elas me entregam, principalmente pessoas de mais idade, entregam os palpites impressos, tá? Então você pode imprimir também essa página, você pode imprimir a planilha participante do bolão, fazer tudo em papel. Qual é a dificuldade? Alguém vai ter que digitar isso depois, o administrador vai ter que digitar aqui na planilha importar palpites, tá? Mas funciona exatamente do mesmo jeito, tá? Então é isso, pessoal. Isso aqui era. A minha intenção era fazer um vídeo para mostrar para vocês esse produto, que é novo, é lançamento para essa Copa. Tá? Realmente a planilha mata-mata aqui, ela é novidade, foi feita exclusivamente para vocês que solicitaram. Tá? Espero que vocês gostem bastante do produto e se divirtam. E boa sorte aí no jogo de vocês. Tá? Se vocês gostaram do meu vídeo, assinem o canal, deem um joinha, espalhem para os seus colegas aqui o link desse vídeo para que a pessoa veja, conheça o produto e se sinta confortável, tá? Eu espero também ter feito aqui um pequeno tutorial rápido para que você conheça melhor o produto e que não tenha nenhuma dúvida aí na hora de preencher a planilha. Que a gente sabe também que talvez seja fácil, muito fácil para mim, porque eu desenvolvi tudo isso aqui, mas para quem está recebendo uma planilha pela primeira vez, talvez tenha dúvida de, pô, onde eu coloco, onde eu escrevo, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso, tá? Então, de uma maneira resumida, essa planilha importar palpites é onde vocês vão colocar todos os palpites, tá? De todo mundo vão colocar nome, os resultados e mexer aqui no nome dos times, tá? A planilha segunda fase, oitavas e quartas, vocês têm que mexer só no campo cinza, que são resultado dos jogos. Todos os outros campos são bloqueados, tá? Por quê? Porque não é para mexer, porque senão destrói as fórmulas e não funciona a magia aqui na planilha geral. Essa planilha geral, só atualizado aí, para a gente saber. Se vocês quiserem utilizar também, tem muita gente que não usa isso. Eu gosto de saber quando foi atualizado esse negócio. Se foi atualizado hoje, ontem, 2 dias atrás, para poder saber se a pontuação está atualizada também ou não. O valor do prêmio, eu acho que é um chamariz interessante, porque a galera olha aqui e fala: porra, meu, tem R$ 554 aqui em jogo, tem R$ 2.000 em jogo. Isso aí atiça a galera que está participando do prêmio. Então eu também achei interessante. O resto não precisa mexer. Tudo isso é automático. Essa planilha eu tenho algumas versões, como eu comentei com vocês, tá? Essa planilha que eu estou mostrando é a planilha que
ela tem a pontuação móvel editável, ou seja, vocês podem colocar os pontos, e ela tem uma limitação de 100 usuários, tá? Então, se vocês tiverem 145 pessoas, a planilha não vai funcionar. Ela tem um limite e não funciona. Eu tenho a versão para 150 pessoas? Tem a versão para 150 pessoas também, tá? Então, tá à venda também no Mercado Livre, vocês podem comprar direto comigo, mas são planilhas diferentes, tá? Elas têm alguns pequenos detalhes. Acredito eu que essa planilha com uma pontuação editável até 100 pessoas atenda 99% do público, tá? Então, se você está na dúvida, vá nessa. Fazer um bolão com mais de 100 pessoas também não é muito fácil de se controlar, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, bom dia aí para vocês e boa sorte no jogo de vocês. Abraço.